mais uma vez, né, o privilégio de ter amigos aqui que possam compartilhar histórias incríveis com a gente. E eu tenho a honra de estar recebendo aqui meu irmão Vinícius Favalli, meu Cara, brother. que legal estar aqui com você. Depois de tanto tempo, a gente se Caramba, encontrar num negócio assim, né? No que hoje se transformou aquilo que a gente é fazia lá atrás, verdade. né? Porque na época a gente fazia isso já faz muito tempo, mas eram outros Outros... mundos, né? Fazia marketing analógico, não é? Não Não existia isso. existia Não isso. existia inteligência Não artificial, né? tinha, não tinha. A nossa inteligência que era artificial na época. Muito além de mim, assim, eu acho que o que é muito legal é quando você descobre que o mundo é muito maior do que você. Uhum. Primeiro que isso diminui um pouco a tua Pe- sensação de onipotência. Que quando Sim, você é sim. jovem, você tem essa sensação, nossa, eu sou tudo, eu faço tudo, eu fiz tudo e tal. Quando você descobre que o mundo é muito grande, que tem gente lá na Paraíba fazendo coisas incríveis, que Sim, tem gente no Maranhão entregando eventos espetaculares, tanto quanto os seus daqui, você percebe que você é pequeno, que o mundo é enorme. é. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom, porque você fala, cara, eu não Te vi traz tudo, pro chão, né? traz pro chão. E aí você fala, cara, tem muita coisa pra explorar. Eu sou o Vinícius Favalli, hoje eu não acho que eu sou só um cerimonialista, né? É a minha Uhum. profissão principal. E eu tenho muito orgulho dela. Quando eu falo só, não é porque eu acho que é pouco, é porque eu acho que eu transcendi um pouco essa questão da função. E Sim, hoje eu sou primeiro um empresário. Eu acho que o que mudou muito é isso. Hoje eu me entendo como um empresário que atua no ramo de eventos, né? exatamente. Eu comecei muito novo. Eu sou de Guarulhos, eu estudei em Guarulhos, estudei no Colégio Partenon aqui em Guarulhos. E dentro desse colégio eu conheci a pessoa que depois viria a ser a minha sócia. Porque eu primeiro fui formando. Alessandra. Alessandra, primeiro eu fui formando dessa escola, e a empresa que fazia a formatura dessa escola era a Múltipla, que é a empresa que hoje eu sou sócio. E eu tinha outras pretensões na minha vida. Naquela época, eu com 14 anos, eu dava aula de inglês. Eu sempre fui CDF, né? Hoje eu não tenho problema de dizer isso, mas eu era CDF, eu estudava pra caramba. Eu fui fazer alemão e espanhol com 14 anos, porque eu queria estudar, era uma coisa que eu queria. E o meu pai e minha mãe, dentro das possibilidades deles, eles deram o máximo que eles puderam para que eu pudesse estudar. E nessa escola de inglês, que eu fui estudar alemão e espanhol, eu me coloquei à disposição para dar aula de inglês como meu primeiro emprego aos 14 anos. Eu queria praticar. Falei, olha, eu posso trocar aulas de espanhol por aula de inglês, Eu porque dou aula de eu inglês e sabia que troco. aquilo era caro para os meus pais manterem. Então eu falei, pô, eu dou aula de inglês para os alunos que tiverem dificuldade, SOS, coisas assim. E eu faço o espanhol e o alemão gratuito, ou primeiro o espanhol, depois o alemão, enfim. Entrei, comecei a dar aula, descobri que a sala de aula era um lugar que eu amava estar. Eu continuo na sala de aula com as palestras, né? É o meu refúgio, assim. E aí, isso evoluiu para uma coordenação. Eu passei a ser contratado. Eu, com 15 anos, eu estava fixo. Imagina, eu trabalhava Nossa, 15 anos. das 2 da tarde às 10 da noite, com 15 Você tá anos. doido. Então, isso daria um processo trabalhista para Com coitado. certeza. Mas nunca processei, porque no fundo o que eu aprendi nessa ocasião foi espetacular. E entre as funções que eu tinha, olha que loucura, agora vai conectar com o universo de eventos. Entre as funções que eu tinha ali, no momento em que eu era coordenador dessa escola de inglês, eu tinha um papel que era o marketing na escola. Uhum. Veja, eu tinha o ensino médio ainda em curso, né? Eu não tinha formação. Depois eu me formei em publicidade, marketing e tal. Mas eu, naquele momento, dentro das minhas funções, eu tinha que vender curso para poder trazer alunos e criar ações de marketing para a escola. E dentro das ações de marketing que eu tinha que fazer, o Halloween virou função minha. Putz, e nas escolas de inglês isso era muito tradicional, E né? muito importante, porque olha que loucura, o Halloween ele acontece 31 de outubro nos Estados Unidos e né, repercute aqui, e é o período de rematrícula dos alunos do inglês. Ah, olha. Então, o Halloween acabava virando uma ferramenta de marketing muito poderosa para as escolas de inglês, porque ela usava aquilo para falar: olha como a gente é cool, olha como a gente é legal, olha como a nossa escola é divertida e tal. E eu passei a ter que fazer isso e bolei, junto com a coordenadora daquela escola, para que eu montasse uma festa de Halloween naquele ano. Cara, a gente tá falando de. Eu tinha 14 anos, eu tinha 15 anos naquela ocasião, eu tô com 35, são 20 anos atrás. Tinha o Orkut,
Pra quem é muito novo, só pesquisa. Só, só dá um Google. Só dá um Google. O Orkut é uma ferramenta muito mais simples do que o Instagram, do que o Facebook e tal. E não era usado de forma comercial. Então, assim, você não tinha acesso às coisas. Como é que você procurava, assim, quem faz bartender? É. Você procurava com contatos, você olhava na lista telefônica. Eu nem vou me dar o Lista trabalho amarela, de explicar. Isso aí não esquece. Nem pesquisa isso aí. Era difícil. E a única pessoa que eu conhecia que fazia eventos, que podia me ajudar com alguma coisa, era a Alessandra, dona da Múltipla Eventos, que fez a minha formatura. Ela me passou uns contatos, eu fiz o Halloween. Eu falei, caramba, que legal. Eu gosto disso. Gostei de fazer evento. Ela depois me perguntou, falou, pô, você gostou de fazer evento? Eu falei, eu adorei fazer evento. E aí, naquela ocasião, ela falou, você não quer fazer uns eventos no final do ano? A Múltipla tem algumas formaturas, você pode trabalhar como freelancer. Eu querendo fazer um dinheirinho, capricorniano que eu sou, sempre gostei de dinheiro, fui lá e fiz uns freelancers para ela, ainda ali no final dos meus 15 para 16 anos, né? Adorei, fui picado pelo mosquito dos eventos. Falei, caramba, isso é muito legal, me encontrei. E aí eu peguei essa oportunidade. No ano seguinte, ela me chamou, falou lá pro, sei lá, mês de abril, março, abril, falou, Vini, é o seguinte, eu quero trazer alguém para ser meu braço direito da empresa. Eu sei que você trabalha na escola de inglês, que você dá aula e tudo mais, mas eu queria que você viesse para trabalhar dentro da Múltipla. A Múltipla não pode te pagar muito, então você pode continuar dando aula de inglês, mas a coordenação não vai bater, porque ou uma coisa ou outra. Saí da coordenação, joguei pro alto essa coordenação, que eu já estava há quase 2 anos. Continuei dando aula de inglês, mas fui para a Múltipla. Encarei a Múltipla e falei, não, vou fazer ali as vezes de quem tem que trabalhar com evento. Acho que vai dar certo. Bom, entrei na Múltipla como funcionário, fiquei cerca de 6, 7 meses como funcionário. E pro meio do final do ano, o tio da Alessandra, meu chefe na época, decidiu que sairia da sociedade. Falou, não, eu quero sair da sociedade, não é muito o que eu tô buscando, é uma vida agitada, ele já era um pouco mais velho que a gente, né? Por exemplo, que mim, muito mais, mas ele era mais velho que ela, ele não queria mais. E então ele falou, ele pediu para sair da sociedade, botou a parte dele à venda. Eu ouvi aquilo e fui falar com ela. Falei, olha, Ale, me interessa, eu acho que Caramba, você tinha quantos anos, sabe? 16. Tá ouvindo isso, Gui? O cara com 16 anos. E aí eu fui falar com meu pai. Fui falar com meu pai, eu tinha 16 para 17 já nessa altura. E eu falei, pai, surgiu uma oportunidade, o tio da Alessandra quer sair, ele tá vendendo a parte dele, não tá cobrando muito caro, porque, assim, na época pra mim era muito dinheiro, mas era um dinheiro pequeno, porque a Múltipla também era uma empresa muito pequena, fazia 2, 3 formaturas no ano, era o que fazia de evento. De escolas de Guarulhos, né, inclusive. E aí eu virei pro meu pai e perguntei se poderia, e o meu pai disse não. Porque assim, nenhum pai imagina que o filho vai trabalhar com eventos, né? Tipo... o seu filho virar pra você e falar assim, papai, eu quero ser cerimonialista. Você fala que em nome de Jesus essa criança tá possuída. Qual que é o seu problema, meu filho? Onde eu errei? Onde foi que eu errei que você quer trabalhar com eventos, né? E aí eu fiquei frustrado, mas o meu pai, claro, naquele momento, que faça justiça, ele tinha razão. A Múltipla era muito pequena para eu pegar o dinheiro que eu tinha guardado na poupança, da vida inteira, né, naquela altura, e comprar a parte do tio dela. Mas eu tinha alguma coisa dentro de mim que falava, não, é isso. Então o que eu fiz? Falsifiquei a assinatura do meu pai, porque a minha conta era conjunta num banco Bradesco aqui em Guarulhos. Eu fui no banco, emancipado de forma falsa, e consegui sacar o dinheiro que eu tinha na minha poupança. E dei em espécie pro tio dela e passei a ser sócio da empresa. Caramba, cara, que raça! Meu pai ficou louco na hora que soube disso. Ficou puto. Porque falou, não é possível que você fez essa loucura, meu Deus, a empresa é pequenininha, você fala inglês, espanhol, tá falando alemão. Você vai virar coordenador. Ele achou que eu ia ser embaixador, né? Hoje a gente sabe que só fritar hambúrguer é suficiente, né? Mas na época eu ia ser embaixador do Brasil. Bom, assumi aquilo, entrei na Múltipla como sócio, embora não pudesse ter... o contrato social não podia ter meu nome ainda, mas a gente fez um contrato de gaveta até que eu fizesse 18 anos. E eu virei sócio da empresa ali com 17 anos, Nossa. fazendo 17 anos.
Quando eu comecei, no meu primeiro dia de trabalho, a minha sócia pegou as coisas do tio dela, foi olhar as planilhas e viu que a gente tinha um empréstimo no Itaú de 40 mil reais para pagar as contas. Caramba. Ou seja, eu tinha comprado uma dívida. Eu gastei 12 para comprar menos 40. Olha que inteligente. Foi uma frustração. Aí eu tava com aquele sentimento de, meu Deus, O meu pai tava certo. meu pai tava certo, eu me coloquei numa enrascada. Mas eu tinha um feeling dentro de mim que aquilo daria certo. E de fato deu. Eu fiquei mais um ano ainda trabalhando como professor. Depois eu saí completamente, né? Lá com 18 anos eu saí completamente e mergulhei 100% na múltipla. Passei a respirar aquilo, que acho que foi a primeira grande virada de chave da minha vida. Eu falei, não, eu vou viver disso aqui. Eu vou trabalhar com isso aqui. E vou ser dono de uma empresa de eventos e vai ser uma grande empresa de eventos. E eu vou voltar para a sala de aula como palestrante disso aqui. Eu vou dar palestra desse assunto. E aí fomos numa luta, numa jornada longa, que você conhece parte dela, virando referência primeiro em Guarulhos, crescendo, indo para o Tatuapé e fazendo a Zona Leste de São Paulo. A gente passamos 6, 7 anos, talvez, na Zona Leste. Acho que foram 7 anos na Zona Leste. E depois indo para Moema e assumindo. E hoje a Múltipla é uma empresa. É uma das empresas do grupo. Hoje a gente tem a Múltipla, que é a maior assessoria de casamentos do Brasil em termos de tamanho. A gente criou uma feira de negócios, que é a Wedding Outlet. Criamos a Suprema Produções, empresa de eventos corporativos. Fizemos Destination Wedding fora do Brasil, passou a ser um produto nosso. Criamos um buffet, um catering para atender isso. E a Múltipla hoje é uma empresa que fatura 10 milhões de reais por ano. O grupo fatura 10 milhões de reais por ano. Saindo de menos 40 mil, simplesmente com trabalho. Desde o começo, você é um cara que apostou em mim. Quando a gente tinha a Marcilink, que era a minha empresa, eu e o Daniel, meu irmão. Meu irmão deve estar aí assistindo, né, Dani? Aí, Dani tá aí. Que Todo legal, mundo. Marcilink, é isso mesmo. Mano, Marcilink, que a gente fazia um mix, né? A gente fazia a parte de marketing e como o Daniel é desenvolvedor, o Daniel é até hoje ferrado, né? De aplicativo, de software, principalmente aplicativo, ele voa aí para bancos, o cara é um monstro. E a gente mesclava o marketing com software house, né? E lá a gente teve as ideias do Pode Beijar na Noiva. Exatamente, é verdade. Pode Tô beijar tendo um na noiva. déjà vu agora lembrando disso. Pode beijar a noiva. Aí, olha que loucura. A gente chegou e a gente queria falei, vamos revolucionar. Aquela história, né? A gente queria ser o Steve Jobs. Steve Jobs, o Mark Zuckerberg. A gente tinha essa pegada, vamos revolucionar o mundo. E aí a gente achava que essa era na época, né? Não tinha nada disso, né? E você foi um cara que apostou muito na gente. A gente fechou vários sites desses do Pode Beijar a Noite. Depois a gente fez 15 anos na web, que era para 15 É verdade. anos. Foi uma dica sua, inclusive. Vamos fazer um negócio para debutante. E a gente começou a fazer um monte para debutante. E ali a gente chegou no Rogério, do Buffet Mediterrâneo. Isso. E o Rogério falou, Everton, vocês precisam conhecer. E, meu, foi tão assim, a gente foi lá, levamos uma apresentação, fizemos tudo, o cara falou, meu, vocês precisam conhecer o Vinícius. Vinícius é um cara que, meu... E aí a gente se conheceu, bateu um papo, falei, mano, aí você, não, pô, gostei. E aí você começou a vender o nosso produto. E aí a gente começou a escalar e aí, foi um negócio bem legal. Durante um tempo, depois acho que o mercado mesmo veio, né? O mercado foi mudando, Foi crescendo, veio grandes portais. A gente era ali, né, pequenininho. E aí... Você viveu uma fase, desculpa te cortar, mas não pode falar. você viveu uma fase que eu acho que essa foi o ponto-chave de onde a gente brecou, foi porque naquele momento não existia. Mas quando estava indo muito bem, surgiram as blogueiras. Sim. Isso não existia. Não. A figura da blogueira. A blogueira era uma ex-noiva que criava um portal. E aí não era mais um texto padrão dizendo assim, o casamento de fulano aconteceu no dia tal. Era a blogueira dizendo assim, Isso. o casamento de fulano aconteceu no dia tal. É. Era a mesma coisa, só que era a blogueira falando sobre aquilo. E aquilo foi uma revolução. Sim. A chegada da blogueira foi uma revolução que a gente viveu.
E é muito louco isso, porque olhando para trás você enxerga claramente essa mudança. Os portais, e você estava no lugar certo na hora certa, os portais eram um negócio. E aí ela começou a ser tomada pelas figuras das blogueiras. As Sim, pessoas não queriam ler coisas genéricas, elas queriam ler alguém comentando sobre aquilo, né? E aí era uma coisa que dependia de ter a figura, principalmente a figura feminina, porque os blogs eram feitos pelas mulheres, principalmente, sim, né? Que tinham certa credibilidade ali naquele momento. E isso acabou enfraquecendo os portais. sim. Mas o negócio era muito bom. O negócio era Não, muito foi bom. muito legal. E aí, acabou que até a nossa empresa, né? A gente acabou, eu e o Daniel, a gente sofreu um assalto. A gente teve que. Aí veio crise, veio um monte de coisa. A gente teve que parar com a empresa. Voltamos pro mercado, né? Voltamos, seguimos lá. Mais pra frente, eu já tinha passado por vários. Eu entrei com a TH2, que a TH2 ela fazia parte de um grupo. E eu entrei para ser sócio majoritário e cuidar. E aí você voltou na minha vida. E aí você trouxe a ideia da revista. Foi. A revista do Shopping Festa, lembra? Dessa Que aquilo era revista, espetacular. cara, ele revolucionou, porque o Buffet Mediterrâneo tinha um shopping festa, né, com vários, quem não conhece, ele fazia, tinha vários serviços, não era só o buffet, né, era o vestido da noiva, era Tudo. o traje do noivo, era o bartender, era a iluminação, o Ele DJ. era um marketplace Isso. analógico, É né? isso. Que é. Hoje eu sei, eu tenho muito orgulho da trajetória, assim. Eu acho que o Mediterrâneo foi muito importante para mim. Sim, Hoje a gente não tem clientes em comum, poucos são em comum. sim, A gente acabou indo para caminhos distintos. O sim. Mediterrâneo segue sendo uma grande referência naquilo que ele faz. Aham, Eu acabei indo para outros caminhos. Mas eu aprendi muito lá, muito também, lá. Porque lá, também. lá era um laboratório. Uhum, E no momento em que eu tava lá, eu era o cara mais novo de lá. sim. Eu devia estar com, sei lá, 22 anos e todo mundo com 35 mais. E eu tinha oportunidade de testar coisas, porque eles entendiam que eu tinha uma visão jovem daquilo e que aquilo podia ser diferente. E me davam uma certa carta branca naquele momento Sim, para fazer coisas do tipo, vamos fazer uma revista, sim. né? E foi muito legal. Acho que a gente viveu ali uma experiência sensacional. Não, e dessa revista, eu lembro que a gente fez até um lançamento, foi... Aí o Cláudio, né, me chamou porque ele queria lançar o Agenda e Festa, que também foi concorreu até prêmio porque a gente fez um Foi um catálogo catálogo absurdo. gigantesco, com mais de 200 páginas, que era uma agenda que o cara ia levar com tudo. E eu fiquei também, foi minha primeira grande conta ali da TH2, né? E eu fiquei uns 4, 5 anos ali cuidando. Era difícil? Era. Os caras são meio. Os caras são meio difíceis? São. O Cláudio é uma pessoa Ah, abençoada? É. Mas foi eu uma escola. apanhei, foi o lugar que eu mais apanhei. Sabe, tem um meme de um menininho que ele fala assim: ah, eu apanhava na escola, aí me colocaram no judô. Agora eu apanho na escola e no judô. Casamento, quantos eventos assim? Você lembra de alguma história assim que você possa compartilhar com a gente? Situação meio absurda. Até você falou do Quinta da Cantareira, eu nunca esqueço, eu fazendo um casamento no Quinta da Cantareira, a noiva queria entrar de carruagem com um cavalo lá na Quinta Meu da Cantareira. Deus. Conseguimos a carruagem, conseguimos o cavalo, só que, obviamente, não dava subir a Serra da Cantareira de cavalo, né? Enfim, não dá, uma noiva subir, ela subia de carro, entrava na carruagem ali na porta do buffet e chegava até a área da cerimônia, a capela, né? Onde fica a cerimônia. E aí ela só entrava lá na frente. Bom, ela chegou, eu coloquei ela dentro do carro e fui tocar a cerimônia. Então, noiva já posicionada dentro da carruagem, uma menina minha lá, eu montando o cortejo, liberei os padrinhos, liberei o noivo, liberei os pais, tal, aquela coisa toda. Nisso, minto, antes de eu começar a liberar, foi antes de eu começar a liberar, alguém começou a me chamar. Vinícius, Vinícius. E eu dando as instruções pros padrinhos. Vi, eu preciso de você aqui. Eu falei, gente, peguei no rádio, falei, Pelo gente, amor de Deus, eu tô tô num liberando. momento muito importante. O que vocês precisam? Não, é urgente. Eu falei, gente, é urgente mesmo, porque assim, chegar aí, você fala assim, ah, é que a noiva quer água. Eu falo, pelo amor de Deus, ninguém serviu água Nossa pra essa senhora. noiva. Falou, não, é sério, você precisa vir aqui. Falei, padrinhos, só um instantinho, eu já volto. Corri pra porta, assim, falou, meu Deus, o que aconteceu? Meu amigo,
A carruagem ficou estacionada em frente a Serra da Cantareira, Quinta da Cantareira, existia uma marcenaria, serralheria lá, em frente. bem em frente. Aham. E por acaso tinha um cavalo esculpido em madeira ali na frente. O cavalo da minha noiva, digamos que ele era um cavalo reprodutor, sei lá. Garanhão. Um garanhão, a palavra era essa que eu tava buscando. Era um garanhão. E ele ficou taradaço no cavalo de madeira. Trepou no cavalo de madeira e tava tentando agarrar o cavalo de madeira. O problema é que na traseira tinha uma carruagem e uma noiva dentro. E aí você que tá só ouvindo, imagina o seguinte, a noiva sacudindo dentro da carruagem assim, ó. E o cavalo pulando em cima do cavalo de madeira. E a noiva já com os bob caindo, sabe? A presilha do cabelo caindo, o cabelo soltando, saindo um fio. E sacudindo, e ninguém conseguia acalmar o cavalo. A gente teve que jogar água no cavalo. Aí eu fui pro criado, eu falei, moço, o senhor é o da carruagem? O senhor trouxe um cavalo tarado pra fazer esse casamento? Olha o tamanho do negócio aqui. Como é que vai entrar agora com o bicho com um negócio desse? Ele falou, não, pelo menos hoje é um casamento. Outro dia ele fez isso numa festa infantil. Eu falei, minha nossa senhora, esse cavalo não tem condição. Pelo amor de Deus, pega outro cavalo, Ele falou assim, não, é que senhor. ele falou assim, ele na semana passada tinha uma girafa de perna de pau. E ele ficou empolgado com a girafa. Eu falei, pelo amor de Deus, esse cavalo não tem Pelo condição amor de de fazer Deus, evento.